Olá, bom dia. Meu nome é Jailton Góes, na Igreja Virtual. Gostaria de convidar os meus amigos, ouvintes, participantes desse canal a ter um conhecimento um tanto quanto mais profundo do que a ideia apresentada pela Igreja sobre o Cristo. Gostaria de informar aos amados amigos, ouvintes e participantes que o Cristo é um tanto mais do que aquilo que a Igreja prega. Vou exemplificar para poder explicar, né? Temos a ideia de que o Cristo parte do conceito do judaísmo ou o judaico-cristão, né? Que é um Cristo feito para duas religiões, vamos colocar assim, os judeus, e nascendo daí os cristãos. Bom, no nosso modo de ver o Cristo, ele é um tanto mais do que isso. Não se refere ao povo judeu, que na verdade é um plágio de religiões mais antigas do que o judaísmo, né? E o Cristo também não se refere a um salvador de uma nação específica, de um povo específico. Portanto, a ideia de veio para o que era seus e os seus não o receberam, não faz sentido nenhum no conceito de salvação de todos, né? O povo judeu espera o seu Messias particular. O Cristo é uma posição do Eterno em relação ao homem, quando fala em relação ao homem sobre todas as nações e todos os aspectos espirituais. Então o judaico-cristão se perde nesse sentido, né? O povo judeu tem o seu Deus, Jeová, ou Yahvé, ou Yud-He-Vav-He, pautado para si mesmo, né, na história dessa nação, dessa referida nação. O Cristo vem, se apresenta a esse povo, mostrando a eles que Yud-He-Vav-He, nas suas várias versões, esse nome, essas siglas, né, incompletas, diga-se de passagem, para que o nome do Senhor não seja blasfemado pelos homens, né? Se refere ao Deus dos homens e não da nação de Israel. Então, a ideia do judaico-cristão fica para a religião somente. Mas eu não consegui entender bem o que você quer dizer com isso. Eu vou tentar ser mais claro. Deus enviou o seu Filho amado, o homem que se tornou o Cristo, ou seja, o Jesus ressuscitado, que recebe de Deus a unção para ser mediador entre Deus e os homens, aquele país, Israel, aquele povo, o povo hebreu. Contudo, não para ser uma coisa sua, mas para quebrar a hegemonia daquele povo e lançar a salvação a todos os homens. A ideia do narrador do Evangelho de João, do que veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam, ela acaba por perder o seu sentido quando dita estas palavras. Porque se tivesse vindo para o que era seu, certamente os seus o haveria recebido. Veio para todos nós, para todos os homens, para todos os credos, para todas as religiões, para tudo que existe, né? Então, quando falamos no Cristo, falamos do Salvador da humanidade, não somente do povo de Israel. Eles vão ter que passar pelo mesmo crivo que nós passamos para que galguem essa salvação, para que conquistem o direito a essa vida por vir. Bom, mas o que você está dizendo com relação ao cristianismo? Estou dizendo que o cristianismo, na sua forma pura e lúcida, não tem nada a ver com o judaísmo. São duas religiões que abrem uma da outra. Portanto, o conceito judaico-cristão fica restrito às religiões, ao religare criado por Roma, né? Jesus, quando vem, ele vem anunciando uma forma única e exclusiva de nos voltarmos ao Eterno.
Isso quer dizer de fato o quê? Quer dizer que as religiões que estão por aí a anunciar o seu modo de salvação estão ligados ao conceito judaico, que vai há muitos anos antes da criação do povo hebreu, há muito antes de Moisés. Estamos falando de Ahura Mazda e de outros deuses e de outras religiões que foram plagiadas para a criação do judaísmo, né? A religião judaica e o povo hebreu não são os primeiros a habitar a terra, não são os primeiros a ter a ideia monoteísta de que há um Deus nos céus e ponto, que é a nossa visão. Por isso quero abrir os olhos dos amigos para que existem mais coisas, são mais questões envolvidas nisso. Existe aquela questão de muda-se o nome do Deus, contudo adora-se o mesmo Deus. Aonde eu quero chegar com tudo isso, meus amados? Eu quero chegar ao seguinte conceito: Jesus Cristo é mais do que a religião prega, muito mais. E a forma de se achegar a Ele talvez não seja a ideia de levantei as mãos, aceitei Jesus para uma plateia ver e a partir daí estou salvo. Isso é como você pegar um leigo, uma pessoa que não sabe dirigir, e dizer a ele assim: olha, senta aí, dá a partida e me leva para o centro da cidade. Bom, quando você toma uma iniciativa dessa natureza, você acaba por colocar a sua vida em risco. Você pediu para uma pessoa, para um leigo, uma pessoa que não sabe dirigir, tomar o volante de um automóvel, sem que você também saiba dirigir, evidente, e pediu para que ele te levasse no meio passasse por meio de vários perigos, nesse caso, uma estrada, um buraco, carros, pessoas, animais, enfim, aquelas questões que a gente vê no dia a dia. Na vida espiritual não é diferente. Temos visto muitas pessoas aí se transformando em pastor do dia para a noite. E a forma com que eles são formados pastor é a que mais me assusta. Como se forma um pastor hoje? Bom, há tempos atrás, para você se tornar um pastor, você precisaria primeiro requisito, se converter. Aceitar a Jesus. Aceitei Jesus. Segundo requisito, conhecer o básico disso aqui. Terceiro requisito, ter tempo na prática da sua religiosidade, da sua religião. Quarto, ter bom testemunho entre os homens. Por exemplo, ser marido de uma mulher, ter os filhos sujeito às suas regras pessoais, né? Não ser dado a muito vinho, inclusive são falas do próprio apóstolo São Paulo. Bom, qual é a regra hoje para você ser um pastor? Eu sei que o que eu vou falar agora vai chocar muitas pessoas, mas não há de chocar homens e mulheres de Deus. Mas a regra hoje é que você seja bandido e que tenha se convertido a Jesus Cristo para que você tenha testemunho. É uma regra, sei lá, para alguns talvez seja o ó do Borogodó, mas para mim é uma afronta aos ensinamentos do Eterno. Entretanto, não é por aí que eu vou julgar, mas convido os amigos a fazerem uma reflexão. Então, se pega um sujeito que teve vida pregressa, e quando eu falo de vida pregressa, quanto pior, tem-se a impressão que é melhor, e isso passa a ser uma regra geral. Ele tem testemunho, geralmente a narrativa daquele que unge essas pessoas. O evangelho virou coisa de criança. A gente vê criancinhas que aprendem com seus pais, gritando, ai, porque Jesus isso, Jesus aquilo, com coisa que a fé é uma coisa de criança. Bom,
Aí você, na sua, sei lá, eu vou chamar de inocência, mas na verdade quero dizer outra coisa, não especificamente inocência, vai dizer: mas ele disse, deixai a vir aos meus pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Entendendo que, quando ele fala pequenino, refere-se de fato a uma criança de colo, né? Mas nós vamos entender que é o seguinte, que não é essa a real intenção daquela fala, né? Os pequeninos, aí você coloca, você, quando falo você, esse vídeo que eu estou fazendo, deixa eu deixar bem claro, estou fazendo ele mais para a linha dos pastores mesmo, tá? Então, quando eu falo assim, eu me refiro a pessoas que dizem conhecer e seguir o Deus que aqui está descrito. Bom, quando ele fala dos pequeninos, não se refere de fato a uma criança. Você não precisa colocar ao seu filho um jugo tão pesado. Isso é um jugo pesado e desnecessário que você põe sobre suas crianças, seus amados filhos, sob o pretexto de porque desde pequenininho ele serve a Deus. Meu querido, deixa a criança ter a infância dela, porque isso aqui é uma coisa feita para homens e mulheres. E outra, tem seus agravantes. Hoje nós vamos falar na inerrância do livro. Meus amigos, sejam coerentes, isso aqui é uma escritura. Quando fala escritura, é uma escrita. É uma pessoa narrando algo que ela não ouviu e só ouviu falar. Mas ele tinha o Espírito Santo. Bom, nós vemos hoje os que dizem ter o Espírito Santo. Eles estão aí hoje ainda. Porque Deus me disse, Deus me mostrou. Ei, Psyu, ei! Gente, a palavra de Deus, ela prima por conhecimento, pois Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O incauto vai dizer: a Bíblia é a verdade. Não, irmão. A verdade é a verdade. A verdade indifere de qualquer escrita humana. Então você está dizendo que isso aqui é uma escrita humana? É exatamente isso. É somente um norte espiritual para nós, homens e mulheres de Deus. Para nós que hoje estamos perdido em vários conceitos sobre quem é Jesus, quem é Deus e quem é o seu mediador, ela é somente um norte. Essa conversa de inerrância, ela vai aparecer nos anos 50. Todos os cristãos anterior a isso entendiam que isso aqui é um norte espiritual, uma ferramenta da igreja para a manipulação de massas. Mas isso é ruim? Não, não. Entenda. Porque quando eu digo manipulação, eu não estou chamando de engano, nem de mentira, nem de coisas dessa natureza. Manipulação no sentido de dar um norte espiritual às pessoas. Nós temos aqui 10 mandamentos, tem vários erros aqui dentro. Ela não é inerrante. Veja bem, né? Um dos grandes mandamentos do Senhor é não matarás. Evidentemente que eu não vou entrar nesse assunto. Mas nós vemos aqui, e muitas vezes, o narrador dizendo que Deus mandou matar. Mas espera lá. Então Deus deu o mandamento, não matarás, mas ele vai matar. Né? Então há incoerências, há erros. Contudo, é o nosso norte espiritual. Então, precisamos aprender a filtrar. Quando ele fala lá das crianças, deixai vir a mim os pequeninos, existe uma complexidade muito grande nessa fala. Não é para você, de fato, pegar uma criança e pôr em cima do púlpito e achar que isso agrada a Deus. Os que estão em cima do púlpito, meus amados, traz sobre seus ombros uma responsabilidade. E quando eu falo de responsabilidade, eu falo também de punições muito grande, para que seja uma coisa de criança, né? Uma coisa que, mas ele fala tão bonitinho. Criança é uma máquina de repetição daquilo que se ouve. Ele vai repetir. Não está cheio do Espírito Santo.
Se você começar a falar em línguas do lado dele, ele vai falar em línguas. Se você se mostrar um sujeito autoritário e arrogante, a mensagenzinha dele também vai ser cheia de arrogância e uma autoridade que é totalmente voltada ao ego humano. Aqui na Igreja Virtual, eu convido você a participar para que você aprenda quem é Jesus. Não existe essa de eu estou aceitando Jesus publicamente para que essas pessoas vejam se eu estou salvo. Eu era uma pessoa que tive vida pregressa e hoje eu sou pastor, sou abençoado. Não estou dizendo que você não pode ser um pastor abençoado. Estou dizendo que a regra usada hoje é diferente de tempos atrás, por isso os muitos escândalos. Então eu te convido a vir comigo, que nós vamos colocar várias questões na pauta na Igreja Virtual. E eu gostaria que você participasse para que entenda quem é o Eterno e quem é o Cristo envolvido nisso. Fique com Deus.